Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é mais um programa Falando em Liberdade, um programa que discute, debate os direitos humanos em todas as suas perspectivas, em todos os seus diálogos com outras fontes. Enfim, é um programa que vai além da temática puramente jurídica e que discute também comportamentos, cultura. E mais uma vez agradeço ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao nosso diretor da Escola Superior da Advocacia, professor Dr. Jorge Bolsinhas, e também ao professor Dr. Adriano Ferreira, coordenador da Escola Superior da Advocacia. Bem, a temática hoje constitui uma das pautas mais atuais, mas também uma das mais tradicionais na discussão das causas, da origem do nosso país, de nosso povo, e também envolvendo os problemas, grande parte dos problemas sociais em curso hoje no Brasil, não é? Eu estou falando, portanto, dos povos indígenas no Brasil. Um tema que é pouco conhecido, são poucos os especialistas que conhecem essa temática e por isso nós convidamos dois grandes especialistas para falar no assunto. Eu estou aqui falando do professor Edson Damas da Silveira. O professor Edson Damas da Silveira é procurador de justiça no estado de Roraima, coordenador do grupo de Minorias e Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Roraima, é professor da Universidade Estadual de Roraima, pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também mestre em Antropologia. Portanto, ninguém mais qualificado para falar de um tema que faz parte do seu dia a dia já há muito tempo. Mas, junto com o professor Edson Damas, também recebemos a doutora Bárbara Lago Modernel. A doutora e professora Bárbara Lago Modernel é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é doutoranda em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, também especialista em Direito Constitucional e pesquisadora altamente especializada na temática indígena. Bem-vindo, doutor Edson, bem-vindo, doutora Bárbara. É um prazer recebê-los aqui para discutirmos essa temática tão importante, tão pouco conhecida dos brasileiros. Muito embora os povos indígenas estejam na origem desta nação, não é? E para começar, eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre um ponto que hoje ganhou novas dimensões no dia a dia dos brasileiros, está presente no dia a dia dos brasileiros. As terras indígenas. Para falar das terras indígenas, também já coloco outra questão. Quem são os indígenas? O que é o indígena no Brasil? O que está na origem, na etimologia da palavra, para então falarmos da importância das terras indígenas. Começo eu então. Bom, agradecer ao Flávio pelo convite, né? Também dividir a bancada com a Bárbara, né? É uma jovem pesquisadora que já vem se destacando nessa temática. Realmente falar de direito indígena tocar talvez no primeiro ramo do direito eminentemente nacional. Perfeito. Por quê? Porque nós recebemos um colonizador, um povo estrangeiro que veio de fora, essa é uma civilização, né, europeia, indo-europeia, que chegou aqui e encontrou uma outra civilização, povos originários que já estavam aqui. E dessa relação, desse encontro de civilizações, obviamente que surgiram dificuldades, atritos, e em face desse encontro dessas civilizações, começaram a surgir as primeiras regras, normas de comportamento para regular esse encontro.
E isso se deu exclusivamente no território nacional. A partir desse encontro e dessas dificuldades e desses embates, começaram a se pautar, a se construir regras e normas de comportamento, ou seja, prescrição de comportamento futuro. Muito diferente dos outros ramos do direito, por exemplo, direito penal, direito civil, direito constitucional. Esses outros ramos do direito já vieram prontos de lá, de forma metaforicamente falando. Quando o colonizador chegou, trouxe as malas, né, e abriu essas malas e já estavam os códigos, né, as ordenações manuelinas. Uma visão eurocêntrica, portanto. Eurocêntrica. Então, por isso que eu defendo que o direito indígena é o primeiro, né, a primeira expressão de direito construída no Brasil, em face do encontro dessas civilizações. Perfeito. Bárbara, isto tem repercussão hoje no direito brasileiro? Há uma herança desse direito indígena? Talvez venha daí o termo indigenato ou não? O que é o indigenismo? Eu acho que a questão toda é que, como a gente... o principal erro, na verdade, da Constituição brasileira é que, na verdade, nós ainda temos medo de a gente se declarar que existem outros povos, né, além da sociedade hegemônica ocidental. E a gente vê que os outros estados, né, da América Latina, né, os estados nacionais como Venezuela, Colômbia, né, o Equador, eles já, apesar de eles terem vindo depois da Constituição de 88, as constituições deles, eles já tiveram mais coragem, atitude de se autodeclararem, né, plurinacionais, de reconhecerem outros povos além dos deles, né. E a Constituição de 88 não fez isso, né. Apesar de ela ter se declarado uma Constituição cidadã, a gente vê ainda que são raros, né, os artigos que a gente consegue pleitear em favor dos povos indígenas, e acho que o trabalho de toda pessoa que mexe com o direito indígena é a gente conseguir, através da filosofia e da antropologia, a gente unir, né, a questão da Constituição com o direito indígena. Né? Porque, na verdade, quando a gente estuda direito indígena, quando pergunto até para a gente explicar o que é a matéria, não é direito, na verdade. A gente estuda no direito assim, os 5 artigos da Constituição de 88, o artigo 231, que a gente tem que se matar, né, de enxugar e descobrir várias outras teorias e coisas que a gente pode aplicar. Certo. O artigo 215 e 216 são direitos culturais, né, que a gente também pode pegar várias coisas ali. E daí a gente tem que pegar sempre e complementar com os pactos internacionais, né? E aí a gente tem a Declaração dos Povos Indígenas, né, a Declaração da ONU, a Declaração Americana, e a Convenção 69 da OIT, que é muito importante. Então, tudo isso é um estudo complementar para a gente conseguir analisar a questão indígena no Brasil. Esse ponto é interessante, porque apenas 4 artigos fazem referência direta aos povos indígenas. Exatamente. Eu me recordo que a Constituição da Bolívia, por exemplo, tem em torno de 80 artigos, sim, só fazendo referência direta aos povos exato, indígenas. É isso? Sim. É isso que nós estamos falando aqui, de multiculturalismo constitucional, sim, ou um constitucionalismo pluricultural. Exato, até porque eu acho que, apesar de esses países também terem seus percalços, também eles não estão na plenitude do direito indígena, né? Mas pelo menos nós temos direitos que a gente pode pleitear, né? Está escrito na Constituição. A questão do índio no Brasil é que não tem nada escrito, praticamente. Então, como é que ele pleitear algo que não está no papel, né? Que para a gente, na sociedade ocidental, o que importa é o que está no papel, o que está escrito, é o que está na Constituição, é como a gente vai pleitear um direito. E é por isso que está acontecendo, aí que acontece, tem vários choques culturais com relação a isso, né? E o que a gente percebe é que os povos indígenas, agora atualmente no Brasil, depois de anos em que teve essa visão colonizadora, que como o professor Damas falou, que veio essa ideia eurocêntrica de trazer uma Constituição que é aplicada para os povos europeus, e que lá a gente sabe, né, que não existe tantas diferenças étnicos culturais, começaram a existir agora, né? Os povos europeus estão sofrendo o que a gente sofre já há 500 anos com nossas constituições, agora com a imigração que está vindo de outros países, né? Perfeito. Mas a gente já sofre isso há muito tempo. Mas vamos retomar um pouquinho, antes de chegarmos neste ponto muito interessante, porque Roraima, e vocês conhecem melhor do que ninguém essa situação, hoje é destino e passagem, por exemplo, para os waraus, que vem da Venezuela, a nação waral. Mas vamos voltar um pouquinho. Esta colonização que vocês acabaram agora de mencionar, ela que, por exemplo, cria o termo índio, qual é a origem desta palavra, a etimologia? Sim. Porque para o homem comum no Brasil, é o índio. Quem é o índio, entre aspas?
tal como comumente se entende. Qual a verdadeira identidade desses povos? Quem são as nações indígenas? Bom, primeiro há um grande problema, uma grande dificuldade do texto constitucional de tratar do índio genérico. Usa a palavra índio para se referir aos povos originários, aqueles povos que estão aqui. Então, e parte da premissa de que são os índios, esses povos originários, e de que todos são iguais, né, compartilham da mesma cultura, a mesma língua, e isso não é verdade. No censo de 2010, o IBGE apontou 305 povos diferentes. Perfeito. Esses 305 povos, eles falam 274 línguas diferentes. Então isso prova, e são dados oficiais, que o Brasil é um país multicultural, pluriétnico. E justamente nós, nessa diversidade de povos, nós, né, esse colonizador, e o direito nosso é um direito colonial, nós identificamos, nos referimos a essa diversidade de povos de índios. E essa palavra índio é uma palavra de origem castelhana, cunhada lá para o século X aproximadamente, né, nosso século X, que é uma expressão, de uma junção de dois termos. A expressão in, em castelhano, é ausência, é falta de algo, ausência é sem, e Deus é Deus, então sem Deus. Perfeito. É sem Deus no coração. Por quê? Porque até 1537, antes da bula papal do Paulo III, os índios, esses povos originários, tanto aqui nas Américas como também na África, eles eram, o catolicismo entendia que eles não tinham alma. Certo. Então, lhes era negado a humanidade. Então, eles não eram considerados gente humana, pessoas humanas. Certo. Por quê? Porque eles não professavam a fé cristã. Certo. Desconsiderando que esses povos tinham a sua fé, suas divindades, sua cosmologia. Perfeito. E essa expressão, o castelhano, ele usava inclusive para se referir ao segundo mundo, que era a Ásia, os povos asiáticos. E eles chamavam os povos asiáticos de índios, né? Sem Deus no coração. Por quê? Porque eles não tinham alma. E essa expressão, os castelhanos, depois, com, entre aspas, o nosso descobrimento, com a ocupação da América, já no início do século XVI, eles retomaram essa expressão para qualificar os povos originários, essa diversidade de povos que já existiam aqui nas Américas. Então, a própria expressão índio é uma expressão que tem uma carga de preconceito enorme. Perfeito. Muito preconceito, né? E eu trabalho há muitos anos com povos indígenas lá e tem algumas lideranças do meu estado que não gostam que chamem de índios. Eu disse, não sou índio, eu sou Yanomami, eu sou Wapichana, eu sou Macuxi, eu sou Patamona, né? E efetivamente isso é correto, né? Perfeito. Até pela própria etimologia da palavra, é uma carga de Porque uma ideia jurídica é Estado, não é, Bárbara? Outra ideia é nação. Exato. Vamos aqui fazer um paralelo e você me confirma se eu estou correto. Hoje nós vemos nos noticiários a questão da Espanha, com os catalães, que querem se separar porque não se sentem, pelo menos os independentistas, não se sentem espanhóis. Eles têm um idioma próprio, cultura própria. Aliás, isso é uma questão antiga. Veio muito à tona na Guerra Civil Espanhola. Eu estou falando de um Estado que todos conhecem, a Espanha, os principais Estados europeus, mas com questões que envolvem nações com identidades e um sentimento próprio muito específico. É disso que nós estamos falando? É exatamente isso, né? A questão indígena bom, como o professor falou, dessa visão eurocêntrica que querem aplicar com a Constituição, né, em cima dos direitos dos povos indígenas. A questão da palavra indígena em si, que é uma coisa que a gente também, é uma atitude colonizadora que a gente criou com relação ao povo indígena. Então, eles, na verdade, e até isso a gente foi imposto a eles, esse nome, né, que na verdade eles se reconhecem pela própria etnia. E a questão que sempre tem choque com a Constituição de 88, por não ter esse reconhecimento, né, é a questão de os índios eles se verem como uma nação.
né? Eles Perfeito. possuem, e isso envolve a questão dele com a terra indígena também, Como o né? Damas falou agora. Isso, Perfeito. porque a terra indígena para o índio é um bem, né? É um bem disponível, né? Que ele nunca pode ser divisível, porque todo mundo é titular, toda aquela coletividade é titular daquela terra indígena. É o que chamamos de visão comunal. Exatamente, e que também pode ser chamado de um bem socioambiental, né? Que ele é indivisível, aquele bem que engloba não só a propriedade, que é o termo que a gente usa no direito e que para o índio não serve para nada, porque a propriedade para eles é algo além do valor econômico, né? Que envolve tanto o aspecto cultural, a terra é uma extensão da cultura, da vida, da maneira que ele tem a reprodução dele, então tudo aquilo envolve a terra, que é um bem socioambiental. Então, para ele, o índio, aquela terra, né, que pertencente ao direito coletivo daquele povo indígena, ele tem um direito de titularidade que nem os nacionais têm, né, com relação, por exemplo, ao Brasil, né, que a gente tem, são o mesmo tipo de direitos. Certo. Então, por isso que eles são vistos, a gente tem que começar a enxergá-los, né, como uma nação. Né, as etnias indígenas se enxergam como nação. E por isso que quando eles, os indígenas, né, se enxergam, né, se encontram uns aos outros, a gente vê uma etnia lá em Yanomami, de Roraima, encontrando uma etnia Guarani, eles se referem como parentes, né? Isso é um adendo, mas é uma visão de nação que eles possuem de si, né? Eles se enxergam como parentes em todo o território, não só no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, né? Se eles forem encontrarem, eles se encontram como parentes por causa dessa visão de nação indígena que eles possuem, né? Perfeito. E que tem correlação com essa questão também, né? A gente tem que começar a perceber que essa visão indígena que acontece no Brasil é um exemplo de várias outras comunidades, né, que também existem ao redor do mundo, né? Certo. Como o senhor falou dos catalães, tem a questão que aí o professor Damas também pode dar aquele exemplo dos judeus, né? Todos eles são povos, são uma comunidade tradicional que estão ligados a um determinado território, que tem uma religião, uma questão específica cultural, né, que vão em busca de uma terra, né, também de origem, originária deles. Então, são várias similitudes, né, são similares, e têm a mesma conexão. Uma pergunta, essa sua abordagem me fez lembrar um fato histórico muito importante que conduzirá os europeus às Américas, que foi o fechamento das fronteiras com a Ásia, especificamente o Estreito de Bósforo, na Turquia. Da Turquia, não é? sim. Poderia falar um pouco disso, professor Damas, sobre como os europeus, então, alteram a sua estratégia de mercado e de colonização e como isso impacta sobre os povos originários? No final quer dizer, a nossa historiografia é uma historiografia do Ocidente, contada pelos ocidentais a partir da Europa. E uma das eras, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e atualmente a contemporânea. E nessa passagem do final da Idade Média, o marco histórico, o fato que marca o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, lá em 1453, exatamente esse ano, é justamente a retomada dos turcos otomanos, né, do seu território, expulsando dali os resquícios do Império Romano. Né, o Império Romano, que saiu lá do século IV da Europa e transferiu o Império Romano, né, que se tornou o Império Bizantino, do Oriente, Constantinopla. Né? Constantinopla. Aí mudou, inclusive, Constantinopla. Os turcos otomanos retomaram esse território, hoje é Istambul, na Turquia, e fecharam o Estreito de Bósforos. E a Europa era toda ela dependente economicamente da Ásia. Então aquela tecnologia, as sedas, a pólvora, a tinta, os objetos manufaturados, medicina, eram todos do Oriente. E a Europa era uma agricultura de subsistência, era uma grande roça, eu brinco, quer dizer, uma agricultura de subsistência, 90% de analfabetos e tal. Então eles não tinham o mesmo grau de tecnologia do Oriente. Fechando o Estreito de Bósforos, os europeus, a nobreza europeia, e principalmente já uma burguesia ascendente, né, uma burguesia rural e depois de banqueiros e comerciários, que já ávidos por produtos, fechando esse Estreito de Bósforos, a Europa se viu na necessidade de procurar, entre aspas, novos caminhos para as Índias. E aí imediatamente se desencadeia a Era das Navegações. Perfeito. E nós somos, a América, nós somos resultado dessa Era das Navegações. Né? Sob o pretexto de novos caminhos para as Índias, os europeus chegam aqui na América. E a América se torna o grande reduto de recursos naturais da Europa.
Perfeito. Eles extraem esses produtos, pilhagem mesmo, o ouro, o diamante, nosso recurso pau-brasil, peixe, uma série de... e começa a alimentar a Europa. E é justamente nesse período na Europa, estimulado pela... Aí começa o mercantilismo e também Revolução Industrial, que teve um impacto grande econômico. Um impacto grande econômico, a Europa começa a se beneficiar desses recursos naturais, a transformar isso, e além de a América ser esse reduto, a América imediatamente ela vai se tornar também um grande mercado consumidor dos produtos da Europa. E aí fez com que a Europa, a partir disso, se transformasse numa grande potência econômica e comercial que é até hoje. Então está intimamente ligado a essa exploração dos recursos naturais das Américas e também a exploração da mão de obra dos povos originários, dos povos nativos daqui da América. É aí que começa o processo de escravização dos indígenas, dos não é indígenas, isso? Exatamente. Inclusive o nosso primeiro herói brasileiro chama-se Ajuricaba, no século XVII. Ajuricaba lá no Rio Negro, junta várias nações indígenas para lutar contra o português e depois o espanhol, que se unem nessa luta justamente contra a escravidão indígena. E ele acaba morrendo, amarrado, e tal, ele se atira ao rio e prefere a morte, do que ser preso e depois esquartejado em Belém. O primeiro grande herói nacional não foi o Tiradentes, não, foi o Ajuricaba, que é que é uma liderança indígena dos Manaós, é uma etnia que ocupava todas as margens do Rio Negro, no Amazonas. E não são poucos os heróis indígenas da história do Brasil. Muitos. Negligenciados pela historiografia. Totalmente esquecidos pela história, nossa história oficial, infelizmente. O que faz perceber como os brasileiros não conhecem a própria história. Mas ainda deste período, alguns pensadores foram importantes, não é? E que inclusive estão na origem real dos direitos humanos. Sim. Bartolomé de las Casas. É interessante também, esse dado é extremamente interessante. Hoje nós temos uma pauta de direitos humanos muito consolidada no Ocidente, quase no mundo todo, uma pauta mínima de valores e tal. Agora, essa discussão teve início dentro da própria Igreja Católica, dentro de uma escola, porque as escolas antes eram escolas católicas, principalmente no início do século, na segunda metade do século XVI. E o que nós denominamos de Escola Ibérica da Paz, que foi a primeira escola, os primeiros pensadores, juristas inclusive, a discutirem essa condição de humanidade dos índios, essa discussão se índio tem ou não tem alma, se é ou não ser humano, ou seja, um sujeito de direito. E a primeira discussão foi pela Escola Ibérica da Paz, a partir da bula papal de 1537 do Paulo III. Bartolomé de las Casas defende, faz todo um relato, ele chegou aqui junto com os navios dos colonizadores, e ele faz todo um relato das atrocidades. E em cima desses relatos do Bartolomé de las Casas, o Paulo III baixa essa bula papal. Quer dizer, um dos temas era reconhecendo que os índios, reconhecendo a humanidade dos índios. Isso é contestado e a partir de 1550 o próximo Papa ele escolhe um tribunal, na época ele monta um tribunal para discutir essa discussão de se os índios eram seres humanos ou não, um sujeito ou não de direito. E justamente em razão da discussão se ele tinha ou não alma, se era um ser humano. Sempre sobre a ótica cristã europeia. Sempre sobre a ótica cristã. Sempre cristã europeia. E aí é o famoso duelo de Valladolid, onde um lado nós temos Bartolomé de las Casas defendendo o direito dos índios originários, direito inclusive ao seu território, a sua soberania, a sua autodeterminação, e do outro lado Sepúlveda, que era um bispo, era um bispo na época, também um jurista, e esse tribunal ele é presidido pelo Francisco de Vitória. E a partir daí, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitória, Luiz de Molina e vários outros pensadores, já na segunda metade do século XVI, que se começa a se construir um discurso de direitos humanos na Europa. É justamente com base naquilo que era praticado contra esses povos. Mais tarde, a burguesia vai se apropriar desse discurso e vai se transformar em pauta, em cartas revolucionárias contra o arbítrio do rei. Então, a gente pode promover essa arqueologia jurídica dos saberes, a gente vai chegar lá na origem dessa discussão na Europa,
é sobre direitos humanos e justamente tem a base nas atrocidades, na violência praticada Contra pelos os índios povos das Américas. E isso é impressionante porque as faculdades de direito não tratam disso. Né? Não. Infelizmente, Passam não, a estudar os direitos humanos a partir das revoluções liberais da Europa. a partir E a da partir gloriosa daqui, Revolução a Inglesa. partir de todas as guerras que aconteceram na sim. Europa. Aí Isso sempre tem a visão eurocêntrica, né, do direito. Certo. Esse é o grande ponto. E é por isso que é difícil a gente conseguir ensinar e fazer outras pessoas entenderem e compreenderem a questão indígena, porque é uma visão, como o professor Damas falou, de dentro para fora, né, não de fora para dentro. Perfeito. Isso Aliás, professora Bárbara, a questão da imposição de paradigmas eurocêntricos também ocorre na África, né? Sim, também. A questão do... acho que todas as comunidades tradicionais, tanto na América Latina, na África, tem alguns povos também até nos Estados Unidos, né, que também tem são similares com os indígenas. E tem essa imposição sempre do eurocentrismo, né, que foi as constituições europeias, né, e como eu estava falando, também tem essa questão de que a Constituição Europeia deu certo na Europa porque eram povos que não tinham tantas diferenças culturais, mas no Brasil, na América Latina em si, tanto na África também, imagina, eles tiveram uma colonização, né, de exploração muito grande, que vários povos, né, foram misturados aqui, né? Teve grandes imigrações aqui, né? Então a gente vê no Brasil que a gente tem italianos, nós temos imigrantes japoneses, nós temos os africanos, né, que foram escravizados aqui dentro do Brasil. Então tudo isso, nós temos uma mistura étnica muito grande, né? Tanto com negros, com os índios com os brancos, né? E daí vem caboclos, tem vários nomes diferentes. Certo. Tem os caiçaras, né? E quando a gente fala de comunidade tradicional, não tem só os indígenas, quando a gente engloba, né? Como tem os caiçaras, os indígenas, os quilombolas, os faxinalenses, né? Os ribeirinhos, tudo isso são comunidades tradicionais dentro do Brasil que pleiteiam direitos, né, e que são sempre renegados como minorias, né, que é bem difícil a gente conseguir encaixá-los na nossa Constituição devido a essa visão uniformizadora, né, que foi imposta aqui no Brasil. E aí essa é a grande questão, porque tem vários choques, né, quando a gente fala. Então a questão de terra indígena, a questão dos direitos culturais, né, se a gente for levar, por exemplo, para a questão da educação indígena, né, que é um direito que os povos indígenas têm, né, como os quilombolas também têm. E daí vem o choque, né? Porque o que acontece é que o Estado, quando vai criar uma política de educação indígena, seguir o Plano Nacional de Educação, o PNE, ele impõe, a gente vê várias vezes acontecendo, uma política uniformizadora, né? Aplicando uma educação uniforme para todo o Brasil, sendo que ele esquece que dentro do Brasil tem, né, essas especificidades. Num processo de verticalização imposto. Exato. O Estado hegemônico monístico, né, que é a questão do Brasil que ele impõe. Perfeito. Nós já vamos chegar, inclusive, na abordagem constitucional de 88, mas esse seu comentário também me fez lembrar agora, porque o professor Damas acaba de lembrar a origem do termo índio, né? Também há alguma relação em relação ao aborígene da Austrália, não é? O aborígene, ab-orígenes, desde a origem. Aborígene na Austrália, que é uma expressão em inglês, também é cunhada pelo colonizador, que encontrou esses povos originários. Certo. E deu a esses povos originários, né, massificou, quer dizer, os considerou como estranhos a ele, certo, como se todos fossem iguais, e usou o termo aborígenes. Perfeito. Que é a mesma ideia, a mesma forma de utilizada pelos castelhanos, pelos espanhóis, para designar de índios os habitantes originários das Américas. E só para localizar o nosso telespectador, a África foi dividida entre os europeus por uma conferência que vai de novembro de 1884 a fevereiro de 1885, a Conferência de Berlim, comandada por Bismarck, inclusive, e que divide a África entre os países europeus, né? O que está na origem do que foi aqui exposto agora há pouco. Os aborígenes são um povo que estão há cerca de 40 mil anos, segundo os testes do carbono 14, na Austrália. Hoje constituem apenas 1% da população. Um filme que mostra, para aqueles que tiverem curiosidade, um filme que demonstra o genocídio praticado na Austrália, é uma produção de 2002 que se chama Rabbit Proof Fancy, do diretor Philip Noyce, e que conta um pouco essa história. E finalmente, lembrando aqui o professor Damas e a professora Bárbara acabaram de explicar, a origem desses termos, a linguagem é um instrumento colonizador também. Não sem razão, Ludwig Wittgenstein já afirmava que
As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco. Muito obrigado.